Olá, assinantes, estamos aqui para o nosso segundo bloco do programa, hoje entrevistando o Dr. Fábio Trombetti a respeito do novo Código de Ética da Advocacia, que entrará, pelo menos é a previsão, né? Era para entrar em vigor agora em maio, foi prorrogada a sua vigência para a partir de 1º de setembro. E nós estamos enfocando alguns aspectos aqui e vamos mudar um pouquinho. Uma coisa que é muito problemática e alguns colegas não entendem muitas vezes é a questão da publicidade, né? Nós vivemos hoje numa sociedade onde o marketing, a propaganda é tudo. E o advogado não pode fazer a propaganda de tudo e do jeito que ele bem entende, né? Então, eu gostaria que o Dr. Fábio começasse esse segundo bloco falando um pouquinho sobre a publicidade na advocacia, o que é permitido, o que é consentido e quais foram as principais alterações deste novo instrumento em relação ao antigo. Clóvis, quanto à publicidade profissional, continua a mesma orientação que provém do código anterior e do anterior a ele e de tudo que se reflete na advocacia. Então, o critério qual é? Moderação e evitar-se a mercantilização da profissão. O que é isso? Nós não podemos, sem querer desprestigiar, não desprestigiando, aliás, as demais profissões, a advocacia não é um balcão de negócios. Não pode ser mercantilizada. Esse é um traçado geral, que é um norte geral para todos os advogados que pretendem fazer algum tipo de publicidade profissional. Mas o nosso novo código, ele avançou um pouco, quer dizer, ele alargou um pouco as possibilidades. Eu diria que, em razão dos códigos anteriores, especialmente o de 95, nós estávamos limitados a quê? Cartão de visita, a placa precisa ser modesta e tal, como tem de ser. Hoje, com os novos meios de comunicação, e o Clóvis citou bem, internet, mídias sociais, etc., o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, a seção 1, que é o deontológico, que é aquela seção, aquele órgão fracionário do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, que responde às consultas em abstrato, olha, eu gostaria de fazer tal coisa, eu posso e tal, não é um caso concreto. Tem mais um caráter preventivo. Exatamente, de consulta, né? Faz uma consultoria. O nosso deontológico, ele tinha e tem um ementário que pode ser visto no site oficial da OAB São Paulo, pode ser conferido lá, ele já tinha orientações a respeito disso, sempre com enfoque na moderação e na não mercantilização. Mas hoje, por exemplo, as placas continuam sendo autorizadas, é possível você aproveitar a faixa do seu escritório, a fachada, perdão, do seu escritório e fazer ali uma publicidade. Diriam os que estão nos assistindo, agora o e-mail é permitido. Ué, mas não era permitido antes? Era tolerado, era até permitido, só que não estava regulamentado. Isso está. Isso tinha muita dúvida. Exatamente. Hoje você pode ter o site, está descrito no nosso novo Código de Ética. Você pode ter o site. O site com limitações. Então, o nosso deontológico tem toda uma orientação construída ao longo de anos. A partir do momento que surge a internet, os advogados, obviamente, de olho nesta fatia de mercado, né, acabaram avançando muito nesse território da internet, que é um território internacional. Então, hoje, por exemplo, o seu site ele pode ter não só a apresentação em português, como a apresentação em línguas outras. Você pode divulgar os seus títulos de especialidade, mas você não pode mercantilizar, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que não são toleradas, que não são de bom tom, né? Aquele advogado que divulga, que atua
especificamente para certos tipos de causa, né? E que faz consultas Movemos grátis. ações contra fulano. Exatamente. Com o logotipo, inclusive. Isto não é possível. Você falou em logotipo, Rodrigo, bem lembrado. O logotipo está permitido, mas também tudo com moderação, sem a mercantilização. Quer dizer, o logotipo ele deve expressar, por exemplo, no caso da sociedade de advogados, ele deve ter identidade com o nome da sociedade de advogados, né? Você não pode dar um nome, como a gente costuma dizer, um nome de fantasia para a advocacia. A advocacia Resolve tudo, por exemplo. Gostei muito dessa. Resolve tudo, advogados associados. Não é possível a adoção disso, porque é sempre o nome dos advogados que são os sócios. Isso está descrito nas nossas leis, nos nossos regulamentos. Então, não é possível criar um logotipo, uma logomarca, distante do nome da sociedade. Por que isso tudo? Puxa vida, será que é tão difícil de entender que a advocacia ela é essencial, indispensável à realização da justiça e que ela tem um status e uma dignidade que a gente não pode esquecer, a gente não pode relegar. Ela é tão importante quanto a magistratura quanto o Ministério Público quanto qualquer outra carreira, pública ou privada, na área dos operadores do direito, é importante para a realização desse concerto grandioso que é a realização da justiça. Então, nós não podemos diminuí-la, nós não podemos aviltá-la, nós não podemos mercantilizar a profissão. Uma coisa nova que aparece e o que eu queria ver muito o que os colegas pensam, porque estão admitidos os luminosos, que eram tão abominados, né? Eu, particularmente, se você me perguntar a mim como advogado, eu falo como advogado, não estou falando pela OAB, nem posso falar pela OAB. Pela OAB fala o doutor Alexandre no nível local, o doutor Marcos da Costa no nível estadual e o Lamarca no nível nacional. Eu falo como advogado, eu não faria. Eu não acho de bom tom, né? Agora, há quem ache que é de bom tom, faça, porque hoje parece que o Código permitiu, deu esta abertura, mas só no escritório. Então, não posso fazer como vemos, por exemplo, ao irmos a Miami, a Orlando e outros estados americanos, Nova York, por exemplo, anúncios de advogados, né, específicos em outdoors, com foto e tal. Isso não é permitido, continua não sendo permitido. Até em banheiros públicos. Até em banheiros públicos. Lembro-me que o doutor Hugo Mesquita... Banheiro privado pode. Doutor Hugo Mesquita, estando em São Paulo, ou estando em São Paulo, perdão, em Nova York, não deixa de ser uma grande metrópole, São Paulo também. Eu não sei se São Paulo, eu nunca vi, mas ele disse ter visto em Nova York, se não me falha a memória, numa viagem que ele fez, anúncio numa lixeira. Essas lixeiras para recolher lixos, né, de construção e tudo mais, essas caçambas, se não me falha a memória, ele viu um anúncio de um advogado lá. E recentemente, eu vi quando fui também, e recentemente continua havendo essa prática, né? O advogado caçambeiro. Recolho tudo. Em Miami, né? Com o sujeito, com a fotografia dele e tudo mais, dizendo o que ele faz, ligue e tal. Você tropeçou na rua, você teve sérios danos com relação à sua saúde, me procure, meu telefone e tal, não sei o quê. Quer dizer, esse tipo de propaganda, para nós, pelo menos aqui no Brasil, há alguns que nos julgam conservadores demais nesse setor, mas eu não penso assim. Eu acho que a advocacia é muito mais do que isso aí, não pode ser... Preservar um pouquinho... preservar muito, não é? Seriedade, né? Doutor Fábio, a publicidade sempre vai ser motivo de discussão na advocacia, mas nós vemos vários sites que não estariam de acordo com a publicidade. Poderia citar mais exemplos do que não poderia constar nesse site? Olha, uma das coisas que não está permitido são o uso de... você pode ter fotos do seu escritório, mas você não pode conjugar fotos do escritório com fotos pessoais. Eu acho que uma fotografia discreta, bem posta, ao lado do seu currículo, etc. Sim, mas já imaginou você
colocar uma foto que pega a tela toda sua e tal, do monitor, por exemplo. Ou eu de motoca, ou de carro. Umas coisas despropositadas, né? Eu acho que são assintosas. E de mais a mais, eu acho que o público-alvo, que às vezes a gente se pretende alcançar, se vê até agredido com aquele tipo de propaganda, né? Então, acho que é difícil nós padronizarmos o que pode ou o que não pode ser, né? Mas acho que o critério sempre vai ser, tenho certeza que o critério sempre vai ser o quê? A moderação e a não mercantilização. O que eu acho interessante para mim, né? Eu acho conveniente para mim, pode não ser conveniente para o outro, né? É difícil isso. Mas uma novidadezinha que é fora desse questionamento da publicidade, Rodrigo, é que também já se vê empregando, e o Deontológico São Paulo já tinha expressado algumas coisas nesse sentido, na parte de honorários, de recebimento de honorários advogados. Agora, este novo código fala em cartão de crédito. Eu acho que, falando em cartão de crédito, fala em cartão de débito. Me parece que o sistema é o mesmo. O débito, na verdade, é um cheque eletrônico. E continua sendo permitido que as sociedades de advogados, os advogados agora empresários individuais, né, por equiparação legal, podem emitir a fatura de seus serviços, mas as duplicatas não. Não podem sequer protestar essas duplicatas. Mas é interessante, o Código trouxe aqui uma situação curiosa, né? Porque ele fala na possibilidade de protesto do cheque e da nota promissória, o que nunca foi permitido. E isto, para os advogados atuais, né, que recebem títulos de crédito e tal, em pagamento, foi um avanço. Só que hoje, acho que a gente está sempre, a legislação está um pouco, sempre, o Código de Ética é sempre mais conservador, né? Ele avança, mas ao mesmo tempo que ele avança um pouco tardiamente, talvez. Porque quem recebe em cheque e nota promissória hoje? Isso, né? Que eu ia falar. Ele avança num assunto que já retrocedeu. Porque, na verdade, a nota promissória, ainda essa semana, eu comentava na faculdade com um colega, e ele falou, procurei hoje comprar um bloco de nota promissória, fui no estabelecimento tal, e não tem. Bom, mas você não precisa ter a nota promissória, você faça a nota promissória. Desde que ele tenha todos os requisitos, ela vale. Só abrir a lei, ver o que precisa e escrever. Mas quer dizer que, então, aquele cliente que chega no escritório, e normalmente é assim que ele fala, doutor, eu estou sem dinheiro. O senhor está vendo a crise, né? Agora a crise é desculpa para tudo, né? O senhor está vendo a crise, está tendo um corte na empresa, não sei se eu vou durar muito tempo. Quanto é? A gente fala o valor, ele fala, dá para parcelar? Então a gente agora pode dizer para ele assim, dá para parcelar. E aí a gente já toma a iniciativa. Em quantas vezes você quer? Porque aí nós podemos puxar aquela maquininha famosa e pôr no cartão de crédito. Acho que né? É uma segurança para recebimento. É uma segurança para nós, com certeza. Né? É preferível pagar 2, 3% de juros e receber 97% do que não passar o cartão e não receber nada. Sem dúvida. Eu acho que esse avanço foi interessante para nós, porque... Isso o próprio tribunal já admitia isso, né? E surgiu em São Paulo. Sim. O deontológico tinha uma ementa, se não me falha. Tinha uma ementa que era proibido. Houve uma grande polêmica. Acho que foi por volta da época da gestão do aprobato e tal, que essa coisa já ficou assim. Definido. Muito bem. Doutor Fábio, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Que pena. Uma pena. Fizemos uma pauta tão grande, meu amigo, que está assistindo, minha amiga. Não, mas nós fizemos uma pauta para 2 anos. Pois é. Então, certamente, a hora que entrar em vigor o código, lá para setembro, outubro,
doutor Fábio já fica. É isso que nós nem de falamos antemão. das questões procedimentais, né? Tem que ser Com um dia certeza. só para isso. E faltam muitas pontas ainda, né? Doutor, foi um prazer tê-lo conosco no programa de hoje. Quero passar a palavra para as considerações finais. Muito obrigado. Quero agradecer ao Clóvis, sempre gentil, lembrando de mim para a gente poder estar aqui. Ao Rodrigo Prates também, que fez todo o contato comigo. Ao Geraldo da Destaque, aos assinantes, né, que nos acompanham, que acompanham este programa. Agradecimento. Gratidão por poder estar aqui com vocês e com os assinantes. E se precisar, chama. Só que também pelo nosso código de ética, né, a gente não pode ficar aparecendo toda hora na televisão. Vocês não, vocês estão como apresentadores, não exatamente como advogados, mas eu... Não, mas você está vindo fazendo um serviço público. Né? Olha, quando o advogado está num programa de televisão, segundo o código, a única coisa que ele poderia veicular seria o e-mail dele. Não o telefone, não o endereço, não o que faz, etc. Mas, por favor, nem o meu e-mail coloque. Muito bem. Doutor Fábio, agradeço a participação. Com certeza, lá para setembro, outubro, na hora que o código entrar em vigor, nós vamos convidá-lo para outros esclarecimentos. Eu coloco ao nosso assinante que o nosso programa é reprisado às terças-feiras, às 7h30, né, das 7h30 às 8 horas, e pode ser visto, né, na internet, em tempo real, acessando d11.com.br. E após a apresentação do nosso programa, ele é colocado no site proleges.com.br, lá no link TV Proleges. Todos os programas dessa nova fase, que nós recomeçamos em junho de 2015, estão inseridos na TV lá no site e todas as entrevistas podem ser acessadas em qualquer dia, em qualquer horário. Se você, assinante, tem uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão para nos fazer de pauta... Ou elogio. A partir de hoje, nós estamos colocando um e-mail que é mais fácil de ser lembrado, que é o proleges@proleges.com.br. Então, você está vendo aqui Proleges, então não tem como errar. proleges@proleges.com.br. Mande seu e-mail, faça sua sugestão e certamente estará colaborando para que esse programa cada vez preste mais serviço à sociedade. Rodrigo, despedida final em 3 palavras. Obrigado, assinante. Muito obrigado, até a próxima. Fica um pouco mais.